Alessandra e eu sou mãe do Josué, que tem síndrome de Down. E nós estamos aqui com esses vídeos dando um pouco do nosso testemunho sobre o que é viver pela fé, né? Quando você recebe um filho com algum tipo de deficiência. Então esse testemunho é para fortalecer a sua vida, para te ajudar nessa caminhada, se você especialmente recebeu um filho com algum tipo de deficiência, sabendo que o Senhor é Deus e para Ele nada é impossível. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre os primeiros cuidados que é necessário com a criança. Você está recebendo o seu filho algumas semanas, alguns meses, é muito importante que ele faça, né, alguns exames necessários. Porque a criança com síndrome de Down, assim como qualquer outra criança, é necessário passar por alguns especialistas para verificar se está tudo ok. Se está tudo bem, amém. Se não, há tempo para fazer um tratamento, para buscar um diagnóstico mais preciso e iniciar algum tipo de tratamento, alguma coisa necessária. Então, um exame muito importante que a criança precisa passar pelo cardiologista, que vai estar pedindo um eletrocardiograma, porque 50% das crianças que nascem com síndrome de Down apresentam algum tipo de anomalia, alguma deficiência na formação do coração. Então é muito importante que ele passe por esse médico, logo nos primeiros meses de vida. Um hemograma completo, né, que vai avaliar as condições dos componentes do sangue, se não acontece alguma alteração, porque a pessoa com síndrome de Down também pode apresentar alguma dificuldade, alguma deficiência. O Josué mesmo foi detectado depois dele estar com 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Foi apresentado, né, um quadro de neutropenia. Então, os leucócitos dele, né, tem uma deficiência, e isso poderia levar ele a ter algum quadro de infeccioso, algumas coisas assim que poderia estar afetando a saúde dele. Mas, pela graça de Deus, ele nunca precisou tomar nenhuma medicação, nunca teve nenhum quadro de risco para a vida dele. Graças a Deus, né, os médicos falam e está sempre acompanhando, ele precisa estar sempre em acompanhamento. Todos os anos ele tem que fazer um exame de hemograma específico e completo. Não é um hemograma simples, ele é um pouco mais específico, né? Ele é feito num laboratório geralmente mais tem equipamentos, né, mais sofisticados. Então é muito importante fazer um hemograma, exame de tireoide, né, para saber se está tudo bem. Quando eles nascem, faz o teste do pezinho. No teste do pezinho, que é importante, toda criança deve fazer. Ali pode ser detectado várias anomalias, né, nos nossos filhos. Então precisa de ser feito de 6 meses a 12 meses de vida. Não é bom deixar passar esse tempo, né? Exame de visão, fazer o teste do olhinho. O Josué fez o teste do olhinho. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje ele apresenta um quadro muito leve de estigmatismo, né? Mas é muito pequeno mesmo. É feita só uma correção mesmo, assim, exercício para correção, né? Exames de audição, radiografia da coluna cervical, muito importante. Precisa ter um acompanhamento odontológico. O Josué, desde que ele nasceu, bebezinho, ele faz acompanhamento odontológico. Ali era passado todas as informações, a dentição dele quando começou a sair, a higienização. É muito importante, toda criança, na verdade, tem que ter um acompanhamento odontológico. E as crianças com síndrome de Down, às vezes elas apresentam distúrbio do sono, né? É uma coisa assim que não é raro não, a maioria deles tem distúrbio do sono. Ou eles têm insônia, ou eles dormem de maneiras estranhas. A gente às vezes pegava alguns vídeos na internet, né? Ou mesmo com alguns pais que a gente conhecia, eles mandavam foto. Olha só como ele tá dormindo. O Josué, várias vezes, a gente chegava no quarto e ele tava lá com as pernas cruzadas, assim, como se estivesse sentado. E aí eu fui ver que vários pais mandavam fotos com os filhos daquele jeito. Eu ficava, meu Deus, mas é uma coisa muito estranha, assim, para nós, né? A gente olhava meu filho naquela posição,
mas era um distúrbio mesmo que ele tinha. Graças a Deus, hoje ele não tem mais, né? Eu acredito que com a idade, com o tempo vai passando, aquilo ali vai normalizando, mas é muito importante, né? Até o exame, que ele fez o exame que chama Bera, né? Que é uma audiometria do tronco cerebral, é um exame um pouquinho mais delicado, geralmente eles têm que ir para a sala de cirurgia, tem que tomar anestesia para poder fazer esse exame. Então, Josué fez e graças a Deus não deu nenhuma anomalia, né, com ele. E outra coisa muito importante, se não uma das mais importantes, é a estimulação precoce. O que é estimulação precoce? Ela é um conjunto de atividades e recursos humanos e ambientais incentivadores. Eles são destinados a proporcionar à criança, nos seus primeiros anos de vida, experiências significativas para alcançar pleno desenvolvimento no seu processo evolutivo. Então, ele é muito importante para a criança, essa estimulação. E dentro dessa estimulação, né, ele vai passar por alguns profissionais, psicólogos, terapia ocupacional, fisioterapia, né, fonoaudiólogo, tá tudo incluso dentro dessa estimulação precoce. O Josué, por exemplo, quando nós fizemos a inscrição dele na PAI, então com um aninho, 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim, ele começou a ser atendido, né? Aliás, um ano ele começou a ser atendido na PAI. Ele ficou ali até os 3 anos de idade. E logo que ele chegou, começaram, né, as estimulações, passou por vários profissionais maravilhosos, né? Foram cada profissional abençoado que o Josué teve, com muito amor, com muito carinho, ele tem amor pela profissão. E uma dessas profissionais, né, trabalhava com ele o toque. E eu percebi que quando eu ia dar banho no Josué, que eu colocava o pezinho dele na água, ele tinha um reflexo, né? Tinha um reflexo. E ele chorava, porque ele tinha dificuldade com o toque, aquele primeiro toque na água. Sabe quando a gente coloca o nosso pé na água e parece que vai relaxar? Aquilo para ele era como se estivesse enfiando alguma coisa nos pezinhos dele, porque ele chorava. Ele tinha muita dificuldade, aquilo causava mal-estar nele. Então, com a terapia, aquela limitação nele, aquela dificuldade daquele toque, daquela sensação, foi vencida através dos exercícios que ele recebia lá, através das estimulações. Então, para ele andar também, a fisioterapia foi perfeita, porque como eles nascem com hipotemia, tem essa dificuldade de começar a andar. Muitos deles começam a andar com 3, 4, 5 anos de idade. Eu vi crianças com mais de 5 anos dando os primeiros passos. E é por conta da hipotomia, essa frouxidão muscular que eles têm. Então, com a estimulação na fisioterapia, eles vão ganhando resistência. E aí o Josué, nós estimulávamos em casa, é claro, ter todo um processo em casa antes de ir para a PAI, né? Porque ele só foi com 1 ano quando surgiu a vaga para ele. Então, até 1 ano, era eu e o pai dele em casa. Nós líamos bastante o que podia e o que não podia, porque a gente também tem que ter esse cuidado. Não são todos os exercícios que nós podemos fazer, porque nós não somos profissionais, mas dentro daquelas possibilidades, nós começamos a estimular nosso filho em casa. Então, quando ele chegou na PAI, nós até fomos muito elogiados, porque os profissionais fez aquela junta médica, né, junta de profissionais ali que ele passaria, e todos eles fizeram um teste com o Josué antes, e eles falaram para nós, ó, o Josué tá muito bem, ele é muito bem estimulado. E aí nós explicamos, não é porque a gente começou em casa, né, procuramos ler bastante, né, e brincar com ele, tudo na base da brincadeira, nada de forçar, nada de, sabe, exigir do seu filho nada do que ele pode dar, não. Foi tudo brincando, colocando, né, coisas para ele pegar, para ele levantar a mãozinha, levantar o pé. Então, tudo, a nossa casa se transformou num lugar de estímulo, né, de estimulação. Então, quando ele chegou na PAI, ele estava muito bem estimulado, graças a Deus.
E, e dentro desse quadro ele foi evoluindo, até que com 1 ano e 8 meses, para nossa surpresa, o Josué começou a andar. Ele deu seus primeiros passinhos. No final de 2011, ele nasceu em 2010, né? Ele nasceu em março de 2010, daí em março de 2011 ele fez 1 aninho, isso. Então em dezembro de 2011 ele deu seus primeiros passinhos. A gente estava ali festejando ali no, né, o casamento, o noivado de uma amiga nossa, e ele estava ali naquela brincadeira com todo mundo, e de repente ele saiu andando assim, saiu de um sofá e foi para o outro. A gente até registrou, porque foi um momento de muita alegria, né, de ver nosso filho dando os primeiros passos e dali para diante. Graças a Deus, ele foi só alegria, né? Ele começou a andar, correr, aí aquela fase, né, de mãe e pai ficar correndo atrás para acudir aqui e ali, para não estar fazendo nada que pudesse machucar. Mas foi uma bênção e foi oração, orando, nós oramos muito. Eu me lembro que nós oramos, né, quando ele fez aniversário, né, alguns meses anterior, em março daquele mesmo ano, de 2011, nós oramos, determinando, até o final do ano Josué vai estar andando. Até dezembro nosso filho vai estar andando. E nós declaramos e profetizamos sobre a vida dele. E nós confiamos em Deus. Fizemos a nossa parte como pais, estimulando, pai estimulando, e o Senhor concedeu aquele milagre. 1 ano e 8 meses o Josué estava andando. Então essa é a palavra, né, que o Senhor tem para nós hoje, de que para Deus nada é impossível. E nós precisamos aprender a confiar nele. Lá em Salmos 44, versículo 6 diz: não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Glória a Deus. Então não foi pela minha força, eu fiz a minha parte, mas o que deu a vitória foi Deus. Deus pegou tudo aquilo que nós estávamos fazendo ali, estimulando, fizemos a nossa parte, mas a minha confiança não estava naquilo que eu estava fazendo, e sim naquilo que Deus estava fazendo através da minha vida, na vida do meu filho, e teve o resultado. E foi assim que Deus fez. Então o que eu trago para você hoje é: confia no Senhor de todo o teu coração. Espera nele. Faça o que você tem que fazer. Coloque o pé na água e o resto ele vai fazer, e ele vai abrir o mar para que você possa passar. Nós precisamos ter atitudes na nossa vida. Atitudes de não se permitir mais ficar em determinada situação. Decidir dentro de você: eu não quero mais ficar nessa situação. Agora, Senhor, baseado nessa atitude de fé, eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu creio que o Senhor vai me conduzir para um lugar melhor, para uma situação melhor. Eu vou sair dessa, em nome de Jesus. Porque é assim que o Senhor age. É assim que o Senhor faz, porque é promessa dele. Confia nele de todo o teu coração. E tudo mais ele fará, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima.